Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. Episódio de hoje, Índice Agro, o que revela o novo indicador da B3. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e estou aqui hoje com Enio Scheidt, ele que é gerente de índices da B3, e com Louis Gurban, ele que é superintendente de commodities da B3. Muito bom ter vocês aqui como representante da Bolsa para conversar com a gente sobre esse assunto que é tão relevante para o agro, então sejam bem-vindos, Louis e Enio. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, falar um pouco de índices aqui do meu lado, e também contar com a presença aí do Louis para falar um pouco de commodity. Bacana, obrigado pelo convite. Obrigado, Natália. É um prazer estar com a CNA novamente para falar um pouquinho do nosso querido agro. Legal. Então você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. Bom, estamos falando do setor, do agro, que tem uma participação de quase 30% no PIB brasileiro, então tem seu destaque merecido aí quanto à geração de emprego, renda, produção de alimentos. Os produtores no campo investem cada vez mais, constantemente, em tecnologias, principalmente, para obter uma produção cada vez mais sustentável e competitiva. Por outro lado, os outros elos da cadeia também estão sempre exercendo seu papel bastante relevante em gerar e agregar valor a essa produção, participar do mercado internacional, coisas desse tipo. E aí, como resultado, a gente tem um agro que tem atraído cada vez mais investimentos e interesse de outros mercados nesse setor. Então, diante desse cenário, eu já queria passar para vocês para saber qual é a avaliação. Tem havido um crescimento do número de empresas relacionado ao setor listados na Bolsa de Valores brasileira? A gente tem acompanhado um crescimento muito grande, principalmente em 2020 e 2021, do número de empresas listadas. O número de IPO foi bem forte e, consequentemente, a gente também viu um aumento do número das empresas ligadas ao agronegócio. Então, a gente teve, por exemplo, Três Tento, AgroGalaxy, Boa Safra, Jalles Machado, Raizen, entre outras tantas importantes empresas, o que traz necessariamente novas opções para os investidores e novas opções até para a sofisticação do mercado. Inclusive, a possibilidade de um índice hoje vem em decorrência desse aumento do número de empresas agro listadas na B3. Só para a gente traduzir um pouco, como que o que gera interesse dessas empresas em estarem na Bolsa e como que o setor acaba se beneficiando, consegue investir no setor por meio dessas empresas listadas na Bolsa? Um principal aspecto é a vantagem que uma empresa tem ao ser listada na B3. Você tem fontes de financiamento para projetos de forma geral, você tem uma liquidez patrimonial para os próprios sócios, então eles podem necessariamente recorrer ali em uma venda do ativo, se eles necessariamente for significativo para eles, for importante naquele momento que eles estão vivendo. Um outro ponto é a visibilidade que a empresa vai ter no mercado financeiro de forma geral, até para consumidores finais. A governança que eles vão ter que empregar na empresa vai levar para um outro patamar também. E aí um fator importante até para o público que está ouvindo a gente, que muitos produtores rurais trabalham ali na forma de famílias que tocam o negócio, você tem uma perpetuidade do negócio. Então a gente também observa isso uma grande vantagem para quem está listado na B3. E uma vez que essas vantagens fazem sentido com o produtor para ele entrar, para ser uma empresa listada, inclusive já convido aqui para entrar em contato com a B3, a gente tem time de especialistas para ajudar nesse processo, para identificar qual que é o estágio da empresa, para ver se faz sentido ou não. Então, por favor, entre em contato com a B3, nossos canais são amplos, inclusive via CNA, se vocês quiserem entrar em contato com a CNA, eles passarem o nosso contato, a gente está aqui para bater um papo com vocês. Uma vez feito isso, nossos especialistas podem ajudar também, vai ter que fazer alguns pontos de estar enquadrado ali dentro da SA, de Sociedade Anônima, vai ter que ter 3 anos de demonstração financeiras auditadas e registradas na CVM. São coisas um pouco mais burocráticas, mas que esses benefícios que eu listei anteriormente se sobrepõem, e tenho certeza que muitas pessoas que estão estudando a gente aqui podem se interessar por esse movimento. E, assim, você falou da relevância do agro no país, mas acho que vale ressaltar também a importância do agro brasileiro no mundo, E se a gente olha esses 2 anos, a volatilidade que trouxe os mercados de capitais
e todas as dificuldades, né, sanitárias e de saúde que tivemos, e agora com mais um conflito internacional, a gente viu duas coisas, né? O agro brasileiro não parou, que assumiu esse papel de liderança que ele tem até na cadeia alimentar global, né? Então, o Enio falou dos IPOs. Isso é nada mais também do que um reflexo do crescimento do agro brasileiro dentro da economia brasileira, mas também do mundo. E outros produtos também acompanharam esse crescimento, né? A gente tem o novo contrato de soja, mais uma ferramenta para apoiar o setor brasileiro e contribuir, eu acho que a boa gestão comercial dos participantes do mercado, nacionais e internacionais. A gente tem também Fiagros, o lançamento de Fiagros durante esse momento, que também é mais uma possibilidade para investidores participar do setor agro. A gente tem impulsionado pela lei, mas também muito proativamente pelo time da B3, sobre CPE, né, saindo do mundo cartorial para esse registro central. Então, realmente aqui, eu acho que a gente está vendo que a B3 também está apoiando esse setor na sua capacidade de empresa de infraestrutura financeira para justamente permitir a ele crescer de forma saudável, orgânica, segura, transparente. Eu acho que isso é muito, muito do nosso papel e da nossa estratégia, né? Apoiar o crescimento do setor com as nossas capacidades. E é importante isso mesmo para o setor, né, Luiz, que você comentou, porque são produtos da Bolsa com perfis diferentes, né? Alguns tanto direcionados para perfis de produtores diferentes, como alguns que indiretamente beneficiam o produtor, mas também atraem investimentos, como o que o próprio Enio estava comentando. Que eu, inclusive, ia fazer um ponto de destaque, você falou, é burocrático no começo, e aí eu ia falar no começo, mas depois é isso que acaba trazendo transparência e atrai quem vai investir nesse setor, né, por meio das empresas lá que estão listadas. Eu peguei esse gancho, Natália, porque é super interessante. Eu estava conversando com estrangeiros na semana passada e perguntando justamente um pouquinho do porquê o Brasil, o agro brasileiro se deu tão bem, né? Evidentemente, a gente tem os recursos naturais, tem né, gente fantástica e famílias fantásticas trabalhando duro há décadas, mas além disso, eu acho que a gente conseguiu aproveitar da nossa história. E o que é essa história, né? Essa história de gestão de risco através de muita volatilidade, política, crises monetárias, alta inflação. Mas qual foi a externalidade positiva de tudo isso? Que a gente tem um contexto regulatório muito sólido. A gente consegue fazer transações e elas serem honradas no Brasil. A gente tem segurança do crédito. A gente tem um mercado de derivativos forte. A gente tem uma bolsa forte. E acho que isso contribui justamente ao setor conseguir fazer o que ele faz de melhor, que produzir e comercializar. Com certeza, acaba sendo uma engrenagem, né? Todo mundo fazendo o seu papel, e isso com certeza fortalece. Acredito que, inclusive, isso tenha favorecido, né? Tenha sido um ambiente favorável para a criação do índice agro. Então, agora, já falando especificamente sobre isso, eu queria que vocês contassem um pouco para a gente a retrospectiva, como que foi desde o início da estruturação desse índice, falasse um pouco mesmo sobre o índice, a sua criação e a sua importância agora para o setor, diante desse lançamento em maio deste ano. Todo o índice que a gente faz aqui na B3, ele passa por uma esteira de produção. E aí eu posso até listar alguns pontos aqui importantes que é interessante aqui para quem está escutando a gente. A gente tem, o primeiro aspecto é a idealização. Então a gente conversa muito aqui internamente sobre possibilidades. Então a gente tem uma lista grande, inclusive, aqui para fazer, para desenvolver de índices. Então assim, para você ter uma ideia, são mais de 100 ideias aqui que a gente tem para colocar no mercado. Obviamente que tem toda a maturidade do próprio mercado, né, para a gente poder desenvolver esses índices. A gente conversa muito com os nossos clientes nesse aspecto da idealização e também acompanha o cenário internacional para ver quais são as principais tendências. Feito isso, então, passado nesse primeiro filtro da idealização, a gente vai para um outro passo, que é o estudo. Então, a gente faz um estudo inicial. Tem empresa suficiente para a gente fazer um índice daquele setor? Aquele setor, necessariamente, tem negociação suficiente também, porque não basta
ter só as empresas. Essas empresas precisam ter liquidez, precisam ter negociação diária, um volume mínimo suficiente para a gente poder fazer esse índice. E tudo isso feito junto com os nossos clientes. Então, a gente faz esse estudo também analisando ali com bancos, assets, e etc. Especialistas do setor, no caso o agro, a gente consultou alguns especialistas, inclusive o Luiz foi um grande parceiro aqui para o desenvolvimento desse índice, e os nossos parceiros externos. Depois que a gente fez esse estudo inicial, a gente vai para o esboço da metodologia, onde a gente começa a colocar aquilo em produção, ou seja, a gente pega todo o histórico da B3 de desenvolvimento de índice, né? O Ibovespa tem mais de 50 anos, foi desenvolvido em 1968, a gente pega toda a característica e toda a metodologia que a gente já conhece dos índices e implementa naquilo que a gente está desenvolvendo. No índice agro foi a mesma coisa. Então, colocamos alguns fatores ali e a gente roda a carteira. A gente faz várias simulações do mesmo índice. Então, o índice agro, que está na rua hoje, ele passou por várias simulações. A gente fez vários backtests faz sentido para a compreensão do investidor? Faz sentido. Não pode ser um índice ultra complexo. Tem que ser um índice... óbvio que todo índice guarda sua complexidade, mas a gente tenta que isso seja o mínimo possível. E depois a gente também, faz sentido para o gestor que é a nossa intenção final, né? Ter um produto atrelado àquele índice para ficar fácil para o investidor. Depois disso tem o ok do cliente, né, que pode estar demandando aquele índice. A gente passa por uma aprovação interna super robusta dentro da B3, onde a gente discute muito com os nossos executivos, a gente tem governanças estipuladas, até por conta de regulamentação, que a gente segue aqui muito forte, que é a IOSCO. A gente faz vários testes sistêmicos, envolve, né, a última etapa, envolve o time de marketing, jurídico, comunicação, para colocar o índice na rua. Então é um processo longo, que envolve várias equipes dentro da B3, trabalhoso, dedicado e com vários detalhes que a gente precisa alinhar antes de colocar na rua. Natália, acho que nesse quesito também uma visão talvez mais geral. Eu acho que pensando na função do índice, primeiro, o índice ele traz visibilidade. Essa visibilidade, às vezes, é um pouquinho o que falta no agro. O agro é tão amplo, ele alcança tantos setores que qual é o fator agrupador? Eu acho que isso foi o trabalho fantástico lá do índice, criar esse conjunto de regras de inclusão. Porque, padaria, de uma certa forma, com o valor do trigo, da energia, etc., é impactado pelos preços do agro. Uma empresa, eventualmente, que usa algodão, impacta o preço de produção do algodão. Então, assim, não vou citar todos porque a lista é ampla, mas eu acho que, primeiro, trazendo essa visibilidade, essa coesão, e segundo, mais taticamente, é uma ferramenta de investimento. Então, da mesma forma que o Ibovespa, de uma certa forma, é a temperatura da economia brasileira, o índice IAGRO pode ser visto, é uma generalização, mas como o Ibovespa do agro. Ele demonstra essa saúde e evolução. Eu acho que com o tempo a gente pode ver até de forma muito interessante como ele vai evoluir em relação a outros setores. Sim, muito bom. Eu ia fazer exatamente essa pergunta para a gente responder o tema do podcast, né? O que revela, e você falou muito bem aí, Luiz, complementando o Enio, esse potencial de, com o índice rodando, ele revelar mesmo essa saúde do setor, né? Aí até contribuindo, a gente vê que são das empresas listadas relacionadas ao agro, tem vários setores, né? Tem empresas do setor primário, do setor de insumos, agroindústria e agroserviços. A gente avaliando, assim, acredita que isso realmente, essa diversidade, você ter como fazer o índice combinando empresas desse tipo, fortalece mesmo, porque a gente está falando do agronegócio de forma geral. E como você falou, né, Luiz, tem empresas que utilizam fortemente uma matéria-prima do agro e ela faz parte do agronegócio. Então, eu vejo que esse ponto tenha contribuído para fortalecer o índice. Queria só ouvir de vocês, se vocês acreditam nisso também, se foi essa a intenção, e também fiquem à vontade se vocês quiserem falar um pouco mais de algum detalhe sobre a composição, as empresas que compõem o índice. Essa acho que é a melhor pergunta, porque, como o Luiz mencionou, acho que o grande valor agregado aqui foi essa categorização que a gente fez das empresas. Quando a gente se propôs a fazer o índice do agronegócio, o nosso grande receio era deixar uma empresa de fora que necessariamente deveria estar ali. Então, o que a gente fez? A gente olhou qual que era a própria classificação, a CNAE da empresa, né, Classificação Nacional de Atividade Econômica,
da empresa, onde ela está classificada. Depois a gente olhou o posicionamento institucional da empresa, a gente analisou o formulário de referência, tudo isso um trabalho super dedicado aqui da equipe de índices para poder fazer esse levantamento. Ainda assim, né, a gente teve um feedback super positivo do mercado quando a gente lançou esse índice, essa categorização, mas a gente sabe que ao longo do tempo a gente vai ajustar e vai melhorar ele. Então a gente já sabia dessa dinâmica, e aí você citou bem, a gente tem primeiro uma classificação binária, é ou não é agro? Então a gente fala, sim, essa empresa é agro. Se ela é agro, qual que é o subsetor agro? Então aí são essas 4 categorias que você mencionou. Primário, que é teoricamente aquele cara da porteira para dentro. Depois você tem insumos, aquela empresa que está fornecendo ali material para melhorar a produtividade, etc. Depois a agroindústria, que recebe toda a matéria-prima para desenvolver produtos. E o agroserviço, que teoricamente é o elo ali que está transportando o produto ou está revendendo o produto. Então, tudo isso é o que a gente entendeu da cadeia do agroserviço, do agronegócio. E a gente está muito aberto para discussões. A gente tem conversado muito com o mercado, tem saído algumas matérias super legais sobre essa classificação de pontos positivos e negativos, coisas que a gente vai ter que ajustar ao longo do tempo, mas dentro daquilo que a gente esperava, está sendo uma repercussão muito positiva. Uhum. E no agroserviços, a gente vê empresas ali que compõem o índice, como Carrefour, Arezzo. A gente viu pela metodologia que elas têm um peso menor do que as empresas dentro da porteira, né? Primário, a própria insumos ou agroindústria, mas elas têm uma participação maior no índice. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Bom ponto. A gente, quando a gente foi desenvolver esse índice, a gente fez 2 ponderações. Uma ponderação que leva em conta somente esse subsetor do agronegócio, né? Então, a empresa que é primário, ela tem um peso 4, e a empresa que, por exemplo, é agroserviço tem um peso 1, ou seja, o primário é 4 vezes maior nesse peso que nessa classificação que a gente fez. Sim. Só que a gente não pode olhar só para isso, porque a gente tem que olhar no mercado de capitais se esse índice consegue, se um gestor consegue replicar esse ativo, ou seja, se tem diariamente ou se tem um volume de negociação suficiente para o gestor replicar. Então a gente também olhou o free float, que é quanto o valor monetário, ali, a quantidade de ações disponíveis para negociação na B3. Então a gente fez uma ponderação por free float, e aí esses que você citou, principalmente supermercados, tem um free float maior do que outras empresas do setor primário. Então eles ganham uma participação maior. E aí a gente faz o seguinte nesse free float, a gente pondera pelo free float, pondera pelo setor agro, pelo subsetor agro, e faz uma média dos 2. Logo, algumas empresas que estão no agroserviço podem ter uma participação alta. Mas mesmo assim, olha que interessante, quando a gente olha esse índice, a gente pode ter empresas individuais que têm um peso um pouco maior do que o setor primário, mas quando você olha o índice como um todo, 60% está atrelado ao setor primário, e 20%, mais de 20% está no agroserviço. E só 20% está na linha ali do agroserviço. Ou seja, o agroserviço tem uma participação muito baixa. Quando a gente foi desenvolver o índice, a gente olhou esse aspecto. Né? Imagina se a gente faz um índice e a participação do agroserviço, que teoricamente está um pouco mais distante do primário, ele tivesse uma participação gigante. Esse índice não ia fazer tanto sentido. Mas aqui, dentro da concepção das empresas listadas que a gente tem na B3, fez sentido, tanto que a repercussão foi positiva. Se eu posso fazer uma analogia, produtos rurais que estão conosco hoje, é um pouquinho a mesma coisa do que na fazenda. Você vai consumindo insumos que também, teoricamente, não são exclusivamente do agro, né? Quando você compra um trator, quando você compra maquinário, quando você compra diesel, é agro? Não, mas compõe a preço. Milho, no Porto de Santos, tem 50% de frete no valor. Não deixa de ser um grão de milho. Mas na calculadora que chegou a esse grão de milho em Santos, ele tem 50% de frete. Quando ele vai chegar no seu destino, vai passar desses 50%. Talvez já passou, não estou acompanhando o frete diariamente, mas realmente é isso. Então, aí, o setor agro é justamente isso. Ele é amplo, um setor da economia real. O que compõe esse setor? Bom, a metodologia CNA, nos dados publicados no site, está claro, tem o valor da produção e tem serviços de primeiro grau. A B3, de uma certa forma, tentou replicar esse conceito
entre as empresas de capitais abertos listadas na B3. E realmente faz sentido, foi boa essa analogia, faz sentido a composição do índice da forma como ele está, por isso mesmo que vocês comentaram. Bom, a gente já está chegando no final, para a gente retomar de novo, puxar um pouco mais para o lado de entender como esse tipo de iniciativa, como o do índice, beneficia o setor, eu queria que vocês comentassem, assim, um pouco sobre isso de novo, tem um fundo, né, que está vinculado ao índice. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre os produtos da B3 e como que esse índice realmente vai atrair investimentos para o agro e fazer parte da realidade do produtor rural brasileiro, permitindo que financie a produção, coisas nesse sentido. Essa é a melhor pergunta, né? Porque, tá bom, depois de tudo isso que vocês fizeram, o índice está pronto, como que o investidor consegue se beneficiar disso? Primeiro, que o investidor consegue agora ter uma leitura rápida, simples e clara de como o mercado agro está se comportando dentro da B3. E, além disso, ele consegue aplicar nessas empresas de uma forma consolidada através de um ETF que foi lançado, que chama Agri11 do Banco do Brasil, super parceiro aqui nesse setor, inclusive. Então, está muito fácil para o investidor acompanhar e também investir. Esse é o principal ponto para o investidor, e era o que é nosso grande objetivo, né? Fazer um índice que retrate um setor importante do mercado brasileiro e que dê facilidade para o investidor. Isso foi feito, está fácil. Obviamente que, se você está escutando a gente, tem que fazer todo aquele processo para verificar o seu perfil de investidor na corretora, fazer todo aquele processo do diligence para poder fazer esse tipo de investimento. E depois, você tem um outro lado, que é para o próprio produtor, que faz parte do índice, ele vai ter mais recursos migrando para essa empresa. Esse ETF que foi lançado já tem um PL ali de aproximadamente 45 milhões, ou seja, 45 milhões que estão indo para essas empresas do setor agro, que estão necessariamente irrigando, é uma fonte de financiamento. Então, esse é um grande benefício. A gente tem outras grandes iniciativas aqui do lado de índices, a gente está estudando muitas alternativas para esse mercado, vão vir novidades. O Lui tem impressionado bastante a gente aqui também para soltar algumas coisas bacanas sobre esse universo, e a gente está super à disposição para conversas com produtores. A CNA já é o nosso parceiro antigo aqui, então já deixo também o meu muito obrigado pelo convite. Assim, acho que vale aqui um grande reconhecimento pro Enio e todo o time do Lab Índice da B3, porque é realmente um golaço, isso é uma visão diferente, acho que vai ser uma linha de produtos que tem um futuro muito animador. Eu acho que com isso eu vou colocar meu chapéu corporativo da B3 e aproveitar para lembrar quem está conosco hoje da função da B3, né? A B3 não é uma instituição financeira. A B3, de uma certa forma, não faz esses produtos de ETF, de FIAGRO. O que a B3 faz? A B3 é uma empresa de infraestrutura financeira. Ela levanta a bola para os nossos clientes e parceiros, como bancos, instituições financeiras, criaram esses produtos. E se eles criam esses produtos, é porque eles entendem que tem cliente demandando esse investimento. E eu acho que isso que é o legal. Eu acho que a gente está vendo que os investidores brasileiros e internacionais estão querendo participar desse setor, porque esse setor, ele é dinâmico, ele é inovador, ele é sustentável, e eu acho que ele é lucrativo. Então, acho que esse influxo de capitais é muito saudável e reconhece, acho que o crescimento e o bom trabalho sendo feito, de novo, em todos os níveis, do produtor rural até os transportadores, até as empresas industriais, então tá uma cadeia de valor aqui que o mercado está querendo participar como investidor, e a gente está, através desses instrumentos, facilitando o acesso. Muito bom, Enio e Lui. Foi bastante esclarecedora essa nossa conversa. Inclusive, a gente pôde ressaltar que também produtores conseguem participar na Bolsa como empresas, além do foco do episódio de hoje, que é falar do IAGRO. E em relação tanto ao índice quanto ao FIAGRO, o ETF, como vocês comentaram, realmente são alternativas que trazem uma inovação para o setor, que é o que o setor tem buscado, diversificar as fontes de financiamento. Então isso é muito positivo para todos do setor.
Então, eu quero agradecer, a gente já chegou ao final aqui do episódio, agradecer Enio, agradecer Lui pela participação, pela parceria de novo entre a CNA e a B3. Com certeza a gente tem muita conversa pela frente, outros projetos para contribuir com o desenvolvimento do setor de forma geral. Então, passo a palavra final para vocês. Eu que agradeço, a gente está super grato de estar aqui hoje com vocês, falar um pouco do Iagro. É sempre bom estar próximo de quem está produzindo, de quem está levando o país para frente. Um grande abraço para todos vocês e estamos à disposição para as próximas conversas. Vão vir novos índices. Natália, muito obrigado pelo convite e a parceria e trazer, acho que essa mensagem para um público mais amplo que de fato a gente não alcança no nosso dia a dia. Eu convido todos vocês a ir no site da B3, ver nos seus produtos, procurar seu gestor, procurar sua corretora, ver o que faça sentido para vocês, leram bastante, tem muito material legal, tem vários sites, tem o Hub da Educação da B3, que tem várias informações legais, o próprio site da CNA tem uma riqueza de informação, e ver o que faça sentido para você, como indivíduo, como empresa, buscar suas ferramentas para ter uma diversificação de investimentos, diversificação de financiamento, uma gestão de risco bacana. Eu acho que, afinal, é isso que vai trazer maior perenidade e sucesso a todos nós. Bom, e você que nos ouve, obrigada pela audiência. Então, esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. E até o próximo episódio, na próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.